Olá, pessoas e pessoas desse querido cursinho. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Hoje nós vamos para a última aula da apostila 1. Quem diria que passaria tão rápido, mas tão devagar ao mesmo tempo, não é mesmo? Mas tamo aí para isso, né? Não tá funcionando o meu microfone aqui? Ah, não, tá sim. Então tá, vamos lá. Hoje a gente vai ver equação de primeiro grau e de segundo grau. Então, assim, é mais uma pincelada nisso. Por quê? Porque isso vocês veem em outra frente de matemática. Vocês veem isso na matemática A, se eu não me engano. Prof. Camila, talvez? Não sei quem é que dá, mas tem gente que dá essa aí, vai falar um pouquinho mais com funções e gráficos e tudo mais. Então, hoje eu vou falar, mas eu vou falar bem rapidão, que é só para vocês terem uma noção mesmo de quando cai, como é que resolve, essas coisas, beleza? Então, vamos lá. Então, aula 7, tirei um print da tela mais uma vez lá da nossa aula para vocês verem, né? Então, quem tá perdido, matemática D, sou a Yuri, eu divido a frente com a Raquel. Eu espero muito que você, se você está vendo essa aula pela primeira vez, no caso, essa pela primeira vez, mas a aula 7 é a primeira que você está vendo de matemática D, sugiro que você volte e veja todas as outras 6 primeiras, ok? Então vamos lá. E, na verdade, essa é a última aula que a gente tem também de matemática básica. A partir de agora, a gente vai entrar em trigonometria. Ei. Não, sim, legal. Triângulos, trigonometria, vamos começar pelo básico também, bem do comecinho, bem devagarzinho, e daí vamos depois só nos gráficos trigonométricos lá. Mentira, é bem tranquilo. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu coloquei na aula é a diferença de equações, inequações e funções. Então, eu já coloquei as 3 ali. Equações a gente já vem do nome, e inequações também do nome. Então, equações são coisas que têm umas equidades, né? Que são coisas que têm coisas de igual, tem sinal de igual. Então, veja lá o primeiro. 3 mais 2x igual a 3 mais 2x igual a 3. Daí, ó, de baixo, 2x quadrado mais 5x mais 8 igual a 0. Então, são coisas que são iguais. Assim, tem uma igualdade. Estou falando que tudo que está do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo. Isso é uma equação, certo? Daí a inequação, por consequência, é coisas que não são iguais. São coisas maiores ou menores, maior igual, menor igual. Então, são essas que têm esses sinaizinhos, ó. Por exemplo, 2x maior que 5 ou 8x menor que 2x ao quadrado. Então, são coisas que não são iguais. São coisas maiores ou menores, maiores ou iguais, e assim por diante. E as funções, e daí as funções a gente já entra na parte ali, ó, gráfico, plano cartesiano, gráfico, porque função, eu estou dizendo que tem uma coisa em função da outra. E se eu tenho uma coisa em função da outra, eu posso encontrar proporcionalidades. Se eu posso encontrar coisas proporcionais ou desproporcionais, mentira, desproporcionais coisas proporcionais, eu posso montar gráficos. Então, função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. Então, tudo isso vocês vão ver na outra matemática. Então, por aqui eu não vou falar de gráfico, mas é bom vocês saberem. Então, tá. Então, vamos para as equações de primeiro grau. Ax mais b igual a zero. Essa é a cara da equação de primeiro grau. Falei a função? Da equação de primeiro grau. Ax mais b igual a zero. Professora, como assim ax mais b igual a zero? Quando eu digo a e b, eu estou dizendo números, certo? Então, por exemplo, nesse caso anterior aqui, que é esse primeiro, ó, 3 mais 2x igual a 3. O que eu estou dizendo, se eu jogar esse 3 para cá, eu vou ficar com 2x igual a zero, certo? O número que multiplica a minha incógnita, o meu x, é o valor de A. E o número que eu tenho independente da minha incógnita é o valor de B, que nesse caso dessa primeira é sem graça, mas ficaria a zero, né? Então, é isso que eu estou dizendo, ax mais b são números. E por que o A tem que ser diferente de zero? Porque senão vai virar uma constante, certo? Se eu não tiver um número multiplicando a minha incógnita, a minha equação fica uma constante. Então, tem que ser diferente de zero sempre. O A tem que pertencer aos reais, né? E B também aos reais, né? São números.
para você poder manipular. Ó, exemplo. 3x mais 45, 20 mais 4y. Olha só, eu coloquei em ordem invertida, que é, porque é o que vocês erram bastante. Quando tem ordem invertida, vocês costumam, sei lá, do que dá, mas é tipo, o primeiro eu já ponho A, o segundo que está na ordem eu ponho B. Pode acontecer deles inverterem as ordens. Então, o índice A da equação de primeiro grau é o número que multiplica a incógnita. E o B é o número que está livre ali, ó. Por exemplo, o A aqui é 3 e o B é 45. E porque tem zero desse lado, né? Porque se tivesse um outro valor aqui, eu ia ter que passar para cá para poder encontrar o valor de B. Nesse caso aqui, o B é 20 e o A é 4. Então, sempre o A multiplica a incógnita e o B é o número livre, certo? Para resolver... Opa, mais uma, desculpa, tinha mais uma. 2x igual a 14. Nossa, por que eu coloquei B igual a 0? Porque eu sou burra. B igual a menos 14. Vou voltar, nem tem segunda, mentira. A segunda aqui seria o A igual a 2 e o B igual a menos 14. Eu tinha colocado para falar, que eu tinha que passar para lá, certo? Ou, se aqui fosse 0, por exemplo, 2x igual a 0, o A seria 2 e o B seria 0. Daí faria sentido, certo? Beleza. Agora, como é que a gente resolve essas equações de primeiro grau? Primeiro passo, a gente subtrai B dos dois lados, ó, dos dois membros da igualdade. Então, fica x mais B menos B igual a 0 menos B. Quando eu faço isso, o que acontece? É aquele negócio que vocês falam assim, professora, passa para lá positivo, que está para cá negativo, passa para lá positivo. É a mesma coisa, entre aspas. Quando você está fazendo, é o seguinte, como isso é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, que daí a igualdade se mantém. Faz sentido? Por exemplo, se eu coloco menos b para cá, eu tenho que colocar menos b para cá, porque isso não muda nada o resultado da minha equação. Porque se isso é uma igualdade, tudo que eu altero de um lado, se eu alterar do outro, a minha igualdade permanece a mesma, certo? A equação equivalente fica ax igual a menos b, certo? Então, aqui o b com menos b corta, né? Tchuc-tchuc aqui, ó. E aqui fica ax igual a menos b, certo? Segundo passo, divide os dois membros por A. Então, ax divididos por A e menos B divididos por A. Equação equivalente fica x igual a menos B por A. Mesma coisa. Fiz a mesma coisa dos dois lados, dividir por A e dividir por A. E aí eu consegui uma equação de menos B sobre A. O que é isso, professor? Isso é isolar o x. Quando tipo, você está isolando o x, você está resolvendo a equação do primeiro grau. Isola o x. Ó, isolei. Eu fiz pro lado errado. Vou fazer de novo. Isolei o x, tá vendo? Joguei ele pro cantinho lá e vou isolar ele. Nossa, que piada horrorosa. E eu não parecia tão ruim quando eu fiz os slides, tá bom? Assim, isola o x e segue o baile. Resolve normal, beleza? É assim que faz, isolando o x. Vai ficar melhor nas resoluções dos exercícios, tá? Já entramos na equação de segundo grau. Curtíssima essa aula. Nossa, que azão. Ax² mais bx mais c. Essa é a cara da equação de segundo grau. Aí, agora, aqui eu tenho A, B e C. Por que eu tenho 3 índices? Porque na minha equação de primeiro grau, o que era o primeiro? Era porque o x estava elevado a 1. Agora, eu tenho a equação de segundo, que é o x elevado a 2. A Raquel já falou isso numa aula. Daí a terceira, a quarta, enfim, é a mesma coisa. Os nomes, né, no caso, você vai aumentando conforme vai aumentando o grau da sua incógnita. Então, aqui fica x² mais bx mais c igual a 0. Essa é a cara da minha equação de segundo grau. Por exemplo, o A tem que ser diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque se ele for igual a 0, eu caio numa equação de primeiro, né? Porque ele fica com bx mais c, que ficariam dois números, que é a mesma coisa da equação de segundo, de primeiro. E o B e o C também pertencente aos reais. O B e C tem que ser necessariamente diferente de 0? Não, porque eu posso ter uma equação de segundo grau com um número multiplicando a minha incógnita de segundo grau e nenhum número multiplicando a minha incógnita de primeiro grau, certo? Ficaria normal. Olha só, x² mais 8 igual a 2. 2x² mais x igual a 0. 4x² igual a 0. Eu coloquei primeiro, segundo e terceiro, daí tem mais uma. 2x² mais 4x mais 8 igual a 0.
Coloquei primeiro, segundo, terceiro caso e completa, porque é assim que está na apostila de vocês. Ele separa as equações de segundo grau em incompletas e completas. As completas são as que têm valores para A, B e C, e as incompletas, como o nome diz, meio intuitivo, são as que não têm valores para A, B e C. Então, por exemplo, a primeira, segunda e a terceira aqui do meu slide, ó, primeira, segunda e terceira, são equações incompletas. Vamos tentar descobrir o A, B e o C disso daqui. O A, qual é o valor que está multiplicando o meu índice de grau 2? Olha só, o meu incógnita de grau 2 é o número 1. Então, aqui o A seria 1. E o B, qual é o número que está multiplicando a minha incógnita de grau 1? Eu não tenho nenhuma. Então, o B é 0, certo? E o C, olha só, o C é o valor livre que eu tenho, que não está multiplicando nenhum grau. Na verdade, ele estaria multiplicando x elevado a 0. Quanto que é um número elevado a 0? É 1, né? Então, ele estava multiplicando, mas ele está invisível, é o x elevado a 0. Nesse caso, o C seria 6, porque seria 8 menos 2, certo? No segundo aqui, olha só, daí já é o contrário. Eu tenho A igual a 2, B igual a 1 e C igual a 0. No terceiro caso, eu só tenho o índice A igual a 4. B e C são zeros, porque eles não aparecem aqui. Daí, lá na terceira, eu tenho as três já. Ó, A igual a 2, B igual a 4 e C igual a 8. Então, dica é sempre que se você não tem habilidade nas resoluções desses exercícios, é sempre escrever A, B e C e colocar lá os índices. E prestar atenção que às vezes pode estar em ordem diferente. E não é porque apareceu primeiro que é o A. O A multiplica o grau 2, o B multiplica o grau 1 e o C é um número livre, eu multiplico o grau 0, certo? Passarem. Resolução de equação completa. Nós temos 3 métodos na apostila de equação de resolução completa. Método 1, na verdade eu coloquei a equação completa, mas aqui se você resolve a completa, você resolve todas, né? Completar os quadrados. Daí, olha só o exemplo. X ao quadrado mais 8x mais 7 igual a 0. Como que ele vai fazer para completar o quadrado? Ele joga para lá o índice C, ó, então fica menos 7 para cá, e ele vai somar mais 16. Para quê? Para ficar 9 lá, para ficar um quadrado para o lado de lá. Porque ele percebeu que x ao quadrado mais 8x é a mesma coisa que x mais 4 ao quadrado. Mais 16, né? É igual a x mais 4 ao quadrado. Como é que eu descubro tudo isso? Você vai indo do caminho ao contrário, tá? Eu tô falando desses métodos, mas assim, não necessariamente você precisa saber todos. Se você consegue chegar na resolução final, no valor final, você pode escolher qual método você achar melhor. E daí aqui você resolve normal. X mais 4 igual a 9. E daí você vai tirar a raiz dos dois lados, né? Porque é para cortar o quadrado. E vai encontrar o valor de 3 menos 4, ou 3 mais 4, menos 1 e menos 7. São esses valores. Esse é o método de completar os quadrados. Ok? Ok. O segundo método, achei confuso, é o método de Bhaskara. Que esse aí a gente decora salteado. Se você ainda não decorou a fórmula de Bhaskara, eu digo para você decorar. Menos B, mais... Infelizmente, eu não tenho macete para isso. Menos B, mais ou menos, raiz de B quadrado menos 4AC. Ou quem decorou o delta, né? Delta B quadrado menos 4AC, menos B, mais ou menos, raiz de delta dividido por 2A. Então, essa é a Bhaskara. Aí você resolve normal. Ó o exemplo. X quadrado mais 3x menos 10. Você descobre A, B e C. E você substitui. Você vai encontrar dois valores, porque como no gráfico da sua função de segundo grau, quando eu corto o eixo x, eu corto em dois valores. Às vezes eu posso cortar em 2, às vezes quando só encosta, eu corto em 1, que é igual, né? Dois valores iguais, reais. Mas, geralmente, por exemplo, neste caso aqui, você está cortando em dois valores, 2 e menos 5. Que é o que isso significa, né? Encontrar as raízes da equação, encontrar a solução da equação, é encontrar o zero da função, que é quando y vale zero. E quando é que y vale zero? Quando toca no eixo x, quando corta o eixo x. Então, se você tem lá a sua parábola, né?
Encurtou no eixo X. Eu vou desenhar agora aqui, porque fiquei com vontade. É uma caneta. Nesse caso aí, ó, improvisar aqui mesmo, eu teria uma parábola mais ou menos assim, ó. O x é positivo? É positivo. Então, parábola de concavidade para cima, certo? Isso tudo vocês vão ver na outra matemática. Vocês teriam uma parábola mais ou menos assim, ó. 2 e menos 5, tá vendo? Cortou meu eixo x em 2 lugares. Cortou em 2 lugares, isso quer dizer que é as raízes, tá? Raízes da função, raízes da equação. Isso que significa, cortou o eixo x é onde o y vale 0. E é por isso que a gente pode substituir o f de x por 0. Daí você cai numa equação e consegue resolver por Bhaskara, tá? Então, você resolve normal. Substitui o A, o B e o C, descobre o delta. Eu já faço diretão, mas você pode descobrir o delta. Nesse caso aqui, o delta deu 49. Que bom, né? Quadrado perfeito. 49, daí você faz menos 3 mais 7 dividido por 2. E menos 3 menos 7 dividido por 2. Quando você faz esses dois valores, você encontra 2 e menos 5, tá? Beleza? Beleza. Bhaskara é o que eu mais recomendo vocês a saberem. Se vocês ainda não têm um método favorito de resolução, o Bhaskara sai tudo. Então, decorem mesmo. Menos B, mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Tá? E, um momento, você sabia? Você sabia quem é... Não, você sabe. Agora você sabe. Quem é esse carão aí, ó? Esse carão aí é Titio Bhaskara. Titio Bhaskara. Agora você está pondo um rosto no nome da fórmula. Não, você está pondo um rosto na fórmula. Esse é o Bhaskara. E o Bhaskara nasceu em 1114 e faleceu em 1185. Ele era astrônomo, astrólogo, matemático e professor. Ele também foi um dos fundadores lá de um dos maiores observatórios de astronomia que teve na Índia. Ele é indiano. Era indiano, né? Faleceu, né? Faz muito tempo. Mas esse é o Bhaskara. E ele deu o nome dele na fórmula que ele descobriu lá, que é a fórmula de Bhaskara, tá? É o momento que você sabia para você pôr um rosto na fórmula. Toda vez que você for fazer a fórmula, você lembra desse velhinho simpático, barbudo e careca, que era astrônomo e astrólogo e matemático e professor e meio físico, que naquela época meio físico. Chocante, né, minha gente? O cara era muito inteligente mesmo. Faleceu aí. Ele faleceu, até que viveu bem, né? De 114 a 185. Mas era esse momento, você sabia. Vamos lá. Resolução completa. Compressa. Método 3, some-produto. Essa daqui é polêmica, porque sempre quando eu começo a falar essa aula, Sara, você vai ensinar como é que faz por some-produto? Vou, mas não depende só de mim. Por quê? Porque o some-produto vai muito da tua habilidade ali de resolução de exercício. Você tem que fazer vários para poder, assim, internalizar some-produto, tá? Some-produto é assim, o cara pegou, eu não sei quem foi, a fórmula, vou voltar tudo, a fórmula de Bhaskara e fez assim, ó, pegou menos B mais raiz de delta dividido por 2A e multiplicou e somou com menos B menos raiz de delta sobre 2A. Depois ele pegou menos B mais raiz de delta sobre 2A e multiplicou por menos B menos raiz de delta sobre 2A. Certo? Se você está muito perdido nessa aula, eu aconselho você ver a aula da Camila lá de funções, tá? O que acontece? O que ele fez? Quando ele somou as duas, ele encontrou menos B sobre A. Muito mágico. E quando ele multiplicou as duas, ele encontrou C sobre A. E pela matemática, se eu tenho dois números que somados dão um valor e dois números que multiplicados dão um valor, eu só consigo ter dois valores para esses números, e únicos. Então, por isso que a some-produto ela é facilitadora. Porque se você tem um raciocínio um pouco mais... assim, de fazer muitos exercícios, de pensar bastante, você consegue resolver muito fácil. Não precisa fazer Bhaskara, não precisa fazer não precisa fazer o método das raízes, os quadrados lá, do caramba. É só você fazer menos B sobre A e C sobre A e pensar. Como assim? Vamos lá. Veja. X² menos 6x mais 9 igual a 0.
Vamos fazer a soma e o produto. A soma seria menos b sobre a. O a é menos 1, o b é menos 6 e o c é 9. Então, a soma seria menos b sobre a, que seria menos 6 menos o menos 6 divididos por... O a aí é 1, não menos 1. Eu estava olhando e falei, eita caramba, a apostila deu a 6 e está com um errinho, então. O a aí, nesse caso, é 1, tá bom? Ficaria menos 6 divididos por 1, que é 6, certo? Menos vira mais, então fica 6. E o produto, que é C sobre A, que é 9 divididos por 1. Engraçado que na hora de escrever tá errado e na hora de resolver tá certo. Que dá 9. Então, aí que você tem que pensar, quais números que somados dão 6 e multiplicados dão 9? Eu sempre gosto de pensar na multiplicação, porque daí eu penso na tabuada e consigo fazer o caminho contrário. Produto de 9, eu tenho 3 vezes 3, eu tenho 9 vezes 1. E só. Não tem mais nenhum. Ou seja, quais números somados? Se eu somar 9 e 1, eu tenho 10. Então, não pode ser, porque a soma dá 6. Mas eu tenho 3 com 3, que é 6. Eu sempre faço esse caminho. Talvez para vocês seja um outro, mas esse para mim é o mais lógico. Quando eu for resolver os exercícios, eu vou sempre fazer soma e produto primeiro, para a gente ir desenvolvendo esse pensamento. Mas é isso. É muito smart. Então, assim, soma e produto é uma coisa assim que treinar bastante facilita muito a tua vida. Pensa não ter que fazer Bhaskara. Pensa não ter que fazer Bhaskara. Gostamos do Bhaskara? Gostamos. Indiano, Inxalá, ouro. Mas talvez eu tenha sido... Mas eu lembrei de Caminho das Índias. Por isso que eu fiz a dancinha do Inxalá e da Radija. Acho que vocês não são dessa juventude da Radija, do Inxalá e do ouro. Enfim, smart. Seja smart. Desenvolva essa habilidade de poder fazer por cima de produto, que facilita bastante a tua vida na hora de resolver lá as tuas coisas. E agora a gente chegou no final da aula. Equações biquadradas. São equações que apresentam os termos de grau par maior que 2, porque se for 2, ela é quadrada. Biquadrada, ou seja, 4, 6, certo? Maior que 2, grau par. Como é que resolve isso, professora? É uma ferramenta bem legal. O que você vai fazer? Você vai substituir o x ao quadrado por y. Por exemplo, olha só isso aqui. X à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Certo? O que você vai fazer? Substituir o x ao quadrado por y. Se eu substituir o x ao quadrado por y, eu ficaria, nesse caso aqui, com y ao quadrado. Menos 3y menos 4. E aí, eu resolveria do jeito que eu quisesse. E aí, depois, você vai fazendo o caminho inverso. Se eu descubro quanto vale o y, eu descubro quanto vale o x. Né? Porque eu tenho, se o y, eu descubro um y é menos 1, nesse caso, y 4, eu volto aqui e tiro a raiz. E eu tenho a solução. Certo? Equações bisquadradas. Você vai transformá-la numa quadrada para poder resolver. Só que lá no finalzinho, depois, você volta e tira a raiz dos seus números, né? Porque você vai ter x ao quadrado menos 1, x ao quadrado igual a 4, nesse caso, né? No caso, menos 1 e x ao quadrado igual a 4. E aí, você vai resolver normal de novo. Beleza? Beleza. Meio confuso, porém dá para entender. Equação biquadrada costuma cair bastante em vestibular. Tipo, a PUC já cobrou. A Federal, eu não lembro a última vez que cobrou. Eu vou morder minha língua, mas eu não lembro a última vez que cobrou. Enem, fiz ali ano passado a matemática, não vi equação biquadrada. Ouvi. Não sei se eu vi. Eu acho que não vi. Mas acho que tem um exercício na apostila de vocês, talvez. Se não tiver, a gente pode trazer na próxima aula de resolução de exercício uma resolução de equação biquadrada para ficar mais claro, tá bom? Equações irracionais. Daí, irracionais vem do nome, né? Tem uma coisa irracional ali. Possui incógnita em um ou mais radicais. Então, veja só, raiz de x mais 6 igual a 8. Aí fica tranquilo de resolver. Por quê? Se eu tenho raiz de um lado, de tudo, e de outro lado eu tenho um número, eu posso levar os dois lados ao quadrado. Porque
Se vocês lembram da aula da Raquel, se eu tenho uma raiz ao quadrado, eu posso eliminar, né? Que é cortar tchuc-tchuc, quadrado com raiz. Então, nesse caso, x mais 6 igual a 64, x igual a 56. Isola normal. Só que aí você vai precisar verificar, tá? Quando você vai resolver essas equações irracionais. Você vai verificar, por exemplo, ele me disse que eu encontrei que x igual a 56 por esse método. Você faz 56 mais 6 para ver se a raiz de 56 mais 6 dá 64. Se a raiz de 56 mais 6 dá 8. 56 mais 6 é 64, raiz de 64, 8. Então, está verificada uma solução. Mas aí, claro, vale todas as outras regras da matemática. Não vamos esquecer das outras regras de matemática, tá? Você não vai poder sair pondo quadrado se tem um monte de termo. Você só vai poder pôr quadrado, elevar uma raiz ao quadrado quando ela só tem L mais um termo. Você não vai poder elevar tudo ao quadrado, porque assim você vai ter que fazer várias outras verificações no final, vai ficar bem confuso. Aí, assim, equações irracionais as pessoas não gostam muito. Então, eu coloquei ali o capitão Roach pra dizer, ele tá dizendo ali pra vocês que tá tudo bem, entendeu? A gente vai resolver exercícios e conforme mais exercícios a gente faz, mais tranquila, preparada a gente fica, entendeu? Então é isso, aula 1 de novo. Eu não consigo mudar esse slide, qual é o meu problema? Qual é o meu problema que eu não mudo aula 1 no fim? Aula 7, fim. Muito obrigada, prometo que a aula... a 9 vai estar aula 9, fim. A aula 1 foi fim faz muito tempo, né? Então tá bom, gente. Obrigada, bons estudos para vocês e até a aula de exercícios. Beijos.